Olá, meus queridos. É um grande prazer e uma boa oportunidade que Deus me dá para estarmos novamente juntos, compartilhando e aprendendo algo mais sobre a palavra de Deus para as nossas vidas. Continuo gravando esses vídeos aqui na minha casa. De repente podem surgir imprevistos, né? Temos uma cadelinha também, barulhos, etc. Mas vamos gravando, né? Porque o que vier de lado, né, não vai interferir, não vai atrapalhar esse tempo tão precioso que nós temos semanalmente. Essas mensagens, normalmente, elas estão sendo apresentadas também nos cultos online que nós fazemos aos sábados, aqui, com a nossa congregação, através de um sistema, né, da internet. E são as mesmas mensagens, os mesmos temas, né, que vem numa sequência, né, desde nós quando começamos a gravar em março deste ano, por causa dessa pandemia, né. A gente achava que ia acabar, mas pelo jeito não, né, enquanto não saírem essas vacinas, nós ainda vamos nos submeter a muito, né, desses medos, dessa angústia, né, dessa, às vezes, desinformação. Está havendo uma corrida desenfreada e a gente sempre fica achando que é a parte financeira que está por trás, né, e não a vacina em si, a medicação para as pessoas, né, se livrarem desse mal. Mas nós estamos no mundo, né, e a Bíblia fala que no mundo teremos aflições. Que tenhamos bom ânimo, porque, como Jesus aqui diz isso, eu venci o mundo. Então nós vamos vencer esse mundo um dia. Então aqui, enquanto estivermos, nós vamos ter mesmo essas aflições, nós vamos ter as dificuldades do nosso dia a dia, em várias áreas da nossa vida, mas nada disso pode nos impedir de estarmos juntos, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo mais daquilo que Ele tem para cada uma das nossas vidas, seja quem fomos, quem sejamos, aliás, seja o que fomos no passado, mas principalmente o que seremos no futuro. São decisões pessoais que a Bíblia nos ensina a tomar e que nós podemos estar ajudando, né, as pessoas a dizê-las, né, a tomá-las, né, no seu dia a dia. Então já temos falado de vários temas, estamos concentrados um pouco nesses últimos tempos, né, no livro de Apocalipse, porque ali é uma revelação dada por Jesus ao apóstolo João. Falamos do inferno, né, da morte, falamos da Nova Jerusalém, né, da novo céu, uma nova terra, tudo que vai sendo feito, né, vai sendo apresentado para as nossas vidas, né, o que nós devemos compreender, o que nós devemos aprender, para que não sejamos surpreendidos nessa caminhada aqui na Terra. Vamos hoje estar falando algo especial também, né, que diz respeito à nossa vida, porque foi a partir daí, desse plano redentor de Deus, através de Jesus Cristo, homem aqui na Terra, né, Deus aqui na Terra, foi através daí que todos nós tivemos acesso à maior das promessas, né, a maior das promessas que o ser humano pode ter, que é a salvação, que é a perspectiva da vida eterna, né? E isso não aconteceria se não houvesse a morte de Jesus, né? A sua crucificação, para que nós fôssemos salvos através dela. É um plano tremendo, é um plano para todo mundo, para todas as nações, independente de quem sejamos, né? É um plano redentor, é um plano transformador, é o plano de salvação, o plano salvador. E Deus faz isso pelo amor que Ele tem pelas nossas vidas, né? Mas houve um preço a ser pago, e não foi pequeno esse preço, né? Foi a vida de Jesus Cristo, né? E o seu sofrimento com a morte, né? Porque ali era o homem. Tanto que a Bíblia diz que o único caminho para se chegar a Deus é através de Jesus, o homem, né? Porque aqui esteve na terra e nos mostrou, nos ensinou, né? Como nos mostra e nos ensina através da Bíblia Sagrada, que podemos ser pessoas melhores, né? Podemos ter uma vida melhor aqui na Terra, termos caráter e termos personalidades à sua altura. Porque lá no começo, na criação do mundo, depois de tudo tão belamente exposto,
faltou o ser humano. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Isso é um presente que nós não podemos nos esquecer disso, né? Imagem e semelhança de Deus. Então hoje eu quero tratar sobre a crucificação, o Evangelho de Lucas. Se você estiver com sua Bíblia nas mãos, o capítulo é o 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu quero trazer alguns versículos para que nós embasemos esse estudo, para que nós compreendamos como foi essa reta final, né? Já houve tudo aquilo que precedeu a crucificação propriamente dita, mas chegamos a ela, né? E queremos aqui compartilhar, dividir, né? Aprender junto com você, meu querido, minha querida, o preço que foi pago em favor da nossa vida, dos nossos pecados e para a nossa salvação. Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, né? Então diz a palavra de Deus no capítulo 23, a partir do verso 33. Lucas 23, verso 33, começa assim esse trecho que nós vamos ler alguns versículos, para compreendermos essa crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. Calvário é um nome, na sua versão bíblica pode ter Gólgota, né? Calvário seria lugar da caveira, era um local ao lado de Jerusalém, ali eles faziam a crucificação. Era das piores mortes, das piores condenações. Os judeus não podiam condenar, tinham que ter autorização do Império Romano, né? No caso, quem governava ali nessa época era Pôncio Pilatos, muito conhecido, né? Por causa dessa passagem bíblica da crucificação. E era uma morte tão ruim, vamos assim dizer, né? Como se morte fosse boa, mas tão execrável, né? Que os cidadãos romanos, eles não podiam ser mortos dessa maneira. A crucificação era reservada para as piores pessoas, malfeitores, como os dois que estavam ao lado de Jesus ali na cruz. Verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. E o povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo, o Deus escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O verso 38 diz: também sobre ele estava esta epígrafe, né? Uma placa, né? Vamos assim dizer, com os dizeres em grego, romano e hebraico, 3 línguas, né? Este é o rei dos judeus. Vamos parar um pouco aqui, vamos estar meditando, né, um pouco no que diz essas palavras, né? Então, ali, daquelas pessoas que ali estavam, dos mais simples aos mais poderosos, né? Autoridades, né? Zombavam de Jesus. Ele estava ali à morte, ele estava sendo crucificado e zombavam dele. Todos aqueles. Eu quero trazer um fato curioso. Quem não me conhece não sabe, naturalmente. Eu também achava assim, por que que Deus deixou Jesus ser crucificado? Não é? Eu não entendia que o plano da redenção, o plano da salvação, passava pela crucificação, né? Jesus mesmo fala ali no Evangelho, ali antes dessa parte do Evangelho, quando ele está sendo interrogado, fala: se Deus quisesse, se meu Pai quisesse, mandaria uma legião, né? 12 legiões de anjos, né? Para me tirar daqui, mas é porque precisa ser feita a vontade dele. Precisava ser cumprida a vontade dele. Jesus ali, homem, ele sofreu muito. A Bíblia fala que chegou a gotas do seu suor como gotas de sangue. Tamanha angústia, tamanho o medo, a dor, do que tudo, o sofrimento, né? Ele sofreu muito, foi muito batido, machucado, né? Foi muito torturado até
o momento dessa crucificação. E não bastasse isso, ali ao pé da cruz, as autoridades, os soldados, as pessoas que pediram a sua crucificação, zombavam dele. Se você é Deus, salva-te a ti mesmo, né? Chama, cadê, venha, cadê? Você livrou, ressuscitou mortos, tal, livra-se você da prisão, livra-se dessa morte, dessa crucificação, livra-se dessa angústia, né, que você está experimentando. Não conheciam, por isso que ele fala, Jesus fala no verso 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dentro de todo aquele quadro que ele estava sofrendo, nós não temos ideia do que isso foi, gente. Não temos, é uma realidade, né? Dentro daquele quadro que ele estava passando, ele ainda pede a Deus, ao Pai, para que perdoem aquelas pessoas e diz, porque elas não sabem o que eles fazem. E realmente não sabiam. Ali eram movidos de inveja, de raiva, de ira, de ódio, porque ele realizou milagres, ele curou pessoas. Ele discutiu com os sacerdotes, com os escribas da lei, com os fariseus, com os saduceus, todos aqueles que compunham, vamos dizer assim, a sociedade, né, a alta posição de autoridade dos judeus, um país que estava sob o jugo do Império Romano. Então eles não sabiam realmente o que estavam fazendo. E por isso que falavam todas essas asneiras que nós vemos que foram faladas e que são relatadas nos evangelhos, e já com Jesus caminhando para a morte. Quer dizer, nem respeitaram os momentos finais da vida dele. E muitos deles, não vou dizer todos, mas a maioria sabia que ele era inocente. O próprio Pôncio Pilatos, que era o governador, ele tinha autoridade, ele discute isso com Jesus, eu tenho autoridade para te soltar e para te mandar a cruz. E o Jesus responde, tu não terias autoridade se do céu não te fosse dada pelo meu Pai. Então ele não tinha esse conhecimento, esse discernimento do que estava acontecendo. Mas por várias vezes ele tentou soltar Jesus, mas os próprios sacerdotes, os próprios doutores da lei pressionaram para que não fizessem isso, tanto que soltaram um salteador, um homem que estava envolvido até no homicídio, Barrabás, muito conhecido, né, justamente por essa passagem, né, de ser solto ao invés de Jesus Cristo. Ele tentou se livrar desse encargo de ter que mandar Jesus para a cruz, mas os sacerdotes não deixaram, né? Então, para você ver que às vezes as pessoas estão numa posição que, mesmo sabendo que estão fazendo algo errado, fazem por conveniência, qualquer que seja ela, por pressão, por medo, por ser político, por querer agradar, mas fez errado. Mas aquilo iria acontecer de alguma forma. Aquilo ali aconteceria independente da vontade de um ou de outro, daquela classe, daqueles dirigentes, daquelas autoridades, porque era o plano de salvação de Deus. E ele só poderia se concretizar para a minha vida, para a sua vida, meu querido, minha querida, se Jesus morresse, né? Se Jesus fosse morto em nosso lugar, no lugar do nosso pecado. Volte um pouco a sua Bíblia para o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro, no capítulo 27. Mateus 27, só chama a atenção aqui, Mateus 27, a partir do verso 24, são 3 versículos. Ainda sobre isso que eu estou vos falando, diz assim, Mateus 27, o verso 24, vendo Pilatos que nada conseguia, ou seja, não conseguiu convencer as autoridades que Jesus não tinha crime. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. É uma expressão que nós usamos assim quando não queremos tomar decisão, eu lavo minhas mãos, faz do jeito que você quiser. Né? Ficou essa expressão no mundo. Pilatos lavou as mãos, dizendo, olha, não tenho culpa no sangue desse justo. Quer dizer, ele sabia que Jesus não era culpado, mas por pressão, por medo, por querer agradar as autoridades judias, né? Ou judaicas, né? É que ele permitiu que isso acontecesse. E o verso 25 tem algo
Eu vou dizer, é algo pessoal, mas presta atenção no que diz a palavra de Deus. E o povo todo respondeu. Que povo? Aqueles que estavam ali, que nós vimos, autoridades, soldados, zombando, gozando, né? Escarnecendo, ou seja, fazendo pouco caso, né? Dizendo coisas impropérios para Jesus Cristo. Ele já havia sido agredido, açoitado, colocar aquela coroa de espinhos para ferir o seu crânio, né? A sua cabeça. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Veja bem, eles trouxeram para si o sangue do justo, que estava sendo morto injustamente. Né? Eles trouxeram para si o sangue de Jesus Cristo, que não tinha pecado, não tinha cometido crime algum e foi morto. E ele fala que esse sangue caia sobre a vida deles e dos seus filhos. E é incrível porque 2000 anos depois, essa época que nós vivemos, 2000 e poucos anos depois, quantas vezes ainda acontecem atentados, por exemplo, em Israel, no país Israel. Isso não está na Bíblia, viu, meu querido, minha querida, mas isso está no meu coração. E quantas pessoas inocentes morrem por causa desses atentados? E eu lembro desse trecho daí. Eles trouxeram para si, eles clamaram para si o sangue inocente de Jesus. E o verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Então, entregou Jesus à morte, à crucificação, e solta Barrabás, como diz o texto aí de Mateus, que era um criminoso, que estava preso. E ali, como nessa época da Páscoa, né, eles tinham o hábito de soltar um preso. Eles tinham esse hábito daí. E o povo, né, incentivado, né, instigado pelo sacerdote, pelas autoridades, pediram que se soltasse Barrabás ao invés de Jesus Cristo. Então, chega a hora da crucificação. Esse relato anterior à morte, né, de Jesus, ele já está crucificado. A Bíblia fala que haviam 2 malfeitores ao seu lado. E é interessante um diálogo que nós vamos ver agora através de algo tão duro como foi a crucificação de Jesus Cristo, né? Tão sofrida, tão dolorosa. Mas foi um ato de amor de Deus. A Bíblia toda nos ensina que tudo isso aconteceu em nosso favor, pelos nossos pecados, para a nossa transformação, para que nós fôssemos pessoas diferentes do que nós somos, para que nós buscássemos algo novo para a nossa vida. Não foi em vão, foi um preço caríssimo, nós não temos nem como avaliar a morte de Jesus por minha vida, pelos meus pecados, pelo meu passado, por tudo aquilo que eu fiz que não agradava a Deus. Ele podia ter me cobrado de alguma outra maneira, mas ele não me deu nenhum encargo, não me apresentou nenhuma nota ou invoice, como fala aqui os ingleses. Ele falou assim: olha, eu vou dar o meu filho pela tua vida, eu vou entregar o meu amado, meu unigênito, né, pela tua vida, pelo teu pecado, pelo teu passado. Vai em frente agora, seja uma nova criatura. Aquilo que tu está recebendo de graça sem pagar, passe à frente. Participe da obra de Deus. Ore pelas pessoas. Fale do amor de Jesus para aqueles que não conhecem. Seja uma nova criatura. Nós já vimos que nós vamos para um novo céu, uma nova terra. Mas façamos aqui, nesta terra, debaixo desse céu que nós conhecemos, façamos aqui aquilo que agrada a Deus. Dê um pouco da sua vida para a obra. Ajude as outras pessoas. Muitos estão perdidos aí pelos 4 cantos do mundo. Invista na obra de Deus financeiramente, sim, através do dízimo e da oferta. É bíblico isso, está na palavra de Deus. Não resista àquilo que Deus faz, àquilo que Deus ensina. É para o nosso bem, é para o nosso crescimento espiritual, é para a nossa melhor caminhada aqui na Terra, e ela é muito rápida, nós já falamos tantas vezes disso.
Então, nós investamos no reino, porque é para lá que nós vamos um dia. Os nossos tesouros estejam no nosso coração e nossa mente, e não nos bancos, não nas gavetas, não em coisas materiais, que nós não vamos poder levar para parte alguma. E tudo isso por causa da morte de Jesus em nosso favor. Nós somos beneficiados dessa maneira. Um privilégio, um presente de Deus para as nossas vidas. Reflita nisso. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, reflita nisso daí, tudo o que aconteceu com ele. Os 4 evangelhos falam de maneira bem próxima, né? Alguns detalhes em cada um são diferentes, de como tudo isso aconteceu. E com um único propósito, presta atenção, um único propósito para a tua vida, como foi para a minha, e de tantas outras pessoas que nós sabemos, e de tantas outras que virão, milhares, milhões, bilhão até. Nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, comemos uma porçãozinha de pão, tomamos um cálice. Algumas igrejas usam vinho, que é o do original, outras usam suco de uva. Não importa, é um cálice. Aquilo representa o corpo e o sangue de Cristo. 3 noites antes dele estar nessa situação da crucificação, aliás, na noite anterior, perdão, ele teve essa ceia com seus discípulos, com seus apóstolos. E ele dá do pão e ele dá do cálice e fala: lembrai-vos de mim, esse é o meu corpo, este é o meu sangue que é derramado em favor, teu favor, dos teus pecados. Reflita nisso, meu querido, minha querida. Nós temos igrejas espalhadas pelo mundo todo, não importa onde você esteja, não importa a denominação, o que importa está aqui, a minha Bíblia está aqui do lado, é a palavra de Deus. Mas às vezes nós temos dificuldade para compreender e precisamos de uma ajuda, e isso é muito natural. Tem muitos pastores, diáconos, presbíteros, padres, bispos, entende? Tem muita gente, evangelistas, né? Tem muita gente que pode te ajudar. Um vizinho teu, um colega de trabalho, na escola onde você estuda. Sempre vai ter alguém ali para falar do amor de Jesus para a sua vida. Mas busque você, dê o passo à frente. Não importa qual a sua religião, a situação da sua vida, o pecado que você tem ou que você teve, não importa. Deus perdoa. Jesus Cristo perdoou o teu pecado. Só que você ainda está carregando esse fardo sem necessidade de carregar. Vamos agora aos versos finais sobre a crucificação que eu gostaria de compartilhar hoje, ainda no Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo 23, a partir do verso 39. Presta atenção. Um dos malfeitores crucificados, eram 2, lembra? Um de cada lado da cruz, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Blasfemava, injuriava, detratava em palavras a Jesus. Mas ele estava na mesma situação. Veja bem, a mente da pessoa nem se toca naquilo que está falando naquele momento. Então, salva-te a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, ele blasfemava, ele xingava a Jesus, mas ainda assim queria ser salvo por ele. É um pouco incoerente, não é? Mas o mundo é assim mesmo, ele é incoerente. As pessoas que estão no pecado, com certeza querem ir para o céu. Querem ter a vida eterna, mas não querem abrir a mão do pecado. E isso não combina com o plano de Deus. É sim, sim ou não, não. É luz ou trevas. É a verdade ou é mentira? É o céu ou é o inferno? Então muitas pessoas continuam aprisionadas no pecado, nas suas vidas, porque não querem dar um passo, não querem pagar um preço. E olha, é um preço comum, não é o preço que Jesus pagou em favor teu ou dessas pessoas, como pagou em meu favor. Segue o verso 40. O outro malfeitor, que estava do outro lado,
Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Você não tem medo de Deus? Você vai morrer, você está crucificado também, você não teme a Deus? E continua: nós, na verdade, com justiça, estamos sendo crucificados, né? Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, dirigindo-se a Jesus, nenhum mal fez. Veja bem, os dois eram malfeitores, deviam atuar juntos, não importa. Mas um conhecia Jesus Cristo. Pode não ter seguido porque continuou na prática do crime, do pecado, e estava ali pagando por esses pecados, mas ele tem essa consciência de que ele estava ali sendo morto, crucificado, porque o que ele fez levou a isso, levou a essa condenação. Mas ele fala para o companheiro dele, que estava zombando, que estava blasfemando sobre Jesus: você não teme a Deus, você não tem medo do que você está falando? Nós estamos aqui porque nós merecemos, fizemos o porquê de estar aqui sendo crucificado, mas esse homem é justo. Ele não fez nada. Ele conhecia Deus, já devia ter ouvido falar de Jesus, até vê-lo nas andanças de Jesus, nos seus 3 anos de ministério ali, pelo povo, ali na terra, né, da Judéia, né? E o verso 42, depois dele falar isso para o seu companheiro, ele faz um apelo a Jesus Cristo. E ele sabia que a sua condenação era irrevogável, que ele ia morrer ali, como nós morreremos um dia, de qualquer que seja a causa. Mas ele sabia que ia morrer em poucas horas da crucificação. E ele acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Quer dizer, ele pede algo para um futuro longínquo, né? Um futuro que ele não conhecia, que não sabia, mas ele já ouviu falar do poder de Jesus, porque pede algo do reino de Deus que virá. Lembra no vídeo, né, do novo céu e da nova terra, a nova Jerusalém, aonde iremos viver, como iremos viver? Ele pede isso: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Meu querido, minha querida, por que estás demorando tanto a tomar uma decisão na tua vida? Veja pela palavra de Deus, um condenado à morte. Todos morreremos, claro, mas ele estava condenado numa circunstância muito difícil. Quando nós visitamos prisões, nós conhecemos outros relatos também de prisioneiros, e ali há muita conversão, porque já é uma situação da vida da pessoa que não tem mais o que perder, já perdeu tudo. Nos leitos de hospital também a mesma coisa. A pessoa está ali, às vezes, às portas da morte. E Deus socorre, porque Deus está pronto para socorrer nos hospitais, nas prisões, nas nossas casas, nas nossas vidas. Ele só quer que nós demos o passo, que nós busquemos, que nós entreguemos a nossa vida às suas mãos. Isso ele não pode fazer por nós. Poder pode, mas ele não invade a nossa individualidade. Ele quer que nós demos o passo. A decisão é nossa, é individual, é minha, é sua. Ninguém pode tomar por nós essa decisão. E Jesus, no verso 43, finalizando esse trecho da Bíblia Sagrada, diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha o presente que ele recebeu. Aleluias. Eu me emociono muito quando eu estudo, eu leio essa passagem da palavra de Deus. A promessa é para hoje. Ele ia morrer ali em poucas horas. Todos os 3 morreram em poucas horas após esse diálogo.
Mas quando esse malfeitor pede, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele já sabia que Jesus voltaria para governar o mundo de outra maneira, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. O Senhor fala, em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois daquela ceia que eu falei dos apóstolos, ele fala, voltarei a ceiar convosco, com nós, no reino de Deus. Então nós vamos ter essa ceia com Jesus na vida eterna. Esse preso, esse malfeitor, vai se reencontrar com Jesus na vida eterna. Eu não sei como funcionam as primícias, a Bíblia não diz como será para nós, né, quando morrermos, ou como diz a Bíblia, né, poeticamente, tão gostoso eu acho esse termo, quando nós dormirmos, né, estivermos dormindo, como será isso? Como será a antecipação, né, de visão, de sentimento, de não sei, mas são as primícias, né? Eu sei que vai ser o melhor, mas a promessa para esse homem, horas antes da sua morte, era hoje estarás comigo no paraíso. É aonde o Senhor quer te levar. É muito longe, né? Os foguetes mal chegam em alguns satélites, né, na órbita terrestre, né? Então é muito longe. É muito difícil. Mas para ir para o paraíso é tão fácil. Deus renova todos os dias as oportunidades para que isso aconteça nas nossas vidas. Deus faz cada dia um movimento diferente no tabuleiro da sua vida, né? Como se fosse um jogo de xadrez, e não é isso, mas é uma linguagem figurativa que eu estou usando aqui. Cada peça da sua vida que você movimentar, em determinado momento dela, vai fazer a diferença quando vier a ressurreição. A morte virá, a não ser que Jesus chegue enquanto vivos. Mas a morte nós vamos experimentar um dia. Mas essa movimentação no nosso tabuleiro da vida, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós concordamos, aquilo que nós queremos para as nossas vidas, vai determinar. Nesses poucos anos que aqui vivemos, nós temos que preparar para o que vamos viver na eternidade. E o nome já diz, um tempo sem fim. Um melhor tempo. Aquele malfeitor, aquele criminoso, aquele pecador pediu pelo reino que viria de Jesus. E Jesus ofereceu tão rapidamente para ele, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus morreu. Os malfeitores morreram. Jesus ressuscitou. Vai ser o passo seguinte dos nossos vídeos, a ressurreição de Jesus. Mas essa crucificação e essa morte, tão dolorida, em nosso favor, ela precisa ser recompensada pela minha vida e pela tua vida. Nós precisamos fazer sempre algo mais pelos outros. Qualquer dificuldade que você tenha na sua vida de fazer algo na obra de Deus, tem uma que eu digo, essa não te impede. Ore. Ore pelos seus familiares, pelas pessoas queridas que estão em sua volta, principalmente aqueles que ainda não quiseram, resistem, por várias razões, a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tem escapatória, meu querido e minha querida. Um dia nós estaremos face a face com Ele. Um dia nós seremos julgados pelas nossas ações aqui na terra. Não esperemos os maus momentos de pecados da nossa vida, de situações adversas em tantas áreas, né? Financeiras, familiares, espirituais, enfermidades, prisões, hospitais.
Não esperemos isso acontecer para tomarmos a decisão certa. Ela é fácil, não te dá trabalho nenhum, não te dá despesa nenhum, e você será o único que vai lucrar com ela. E a partir da luz que vai ser imposta à tua vida, muitas pessoas também serão levadas ao reino de Deus. Amém? Abra tuas mãos, receba esta palavra como algo novo na tua vida, por mais conhecida que ela seja. Receba como algo novo na tua vida no dia de hoje. O amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus e o seu milagre, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, que está entre nós, seja desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Dê um beijo, dê um abraço no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Tenha uma semana abençoada, no poderoso nome de Jesus Cristo. Um grande abraço e até breve.